Fala assim. Boa tarde. Hoje é o nosso último módulo do curso de desobsessão e obsessão. E seria eu, né? Mas a minha voz está meio fanha, que eu fiquei gripada ontem. Então, para não forçar mais e no final não ter mais voz, o Paulo vai assumir, tá bom? Mas eu vou estar aqui. Obrigada. E as perguntas no final. Obrigada. Então, todo mundo já conhece a dinâmica do nosso curso. Como a Cátia falou, vamos fazer a apresentação aqui e, no final, teremos 10 minutos para as nossas perguntas. Hoje, o nosso assunto é desobsessão e terapêutica espírita. Então, a gente já falou durante as 5 primeiras etapas do popular, né? A confusão da obsessão. Hoje, um pouco da solução. Vamos seguir. O que é a desobsessão? Isso aqui é um sumário, né? Então, vamos seguir esse sumário aqui. O que é a desobsessão, a terapêutica espírita, e vamos tratar desses assuntos aqui. Tratamento das obsessões, processo de autodesobsessão, valor da prece, necessidade da reforma interior, a ação do pensamento, poder da vontade, a terapia da caridade, os recursos espíritas, a importância da fluidoterapia, orientação à família do obsidiado, culto do evangelho no lar, a desobsessão natural, profilaxia das obsessões, o antídoto, que é a desobsessão natural. Então, tem bastante assunto para percorrer. O que é desobsessão? Estudamos bastante o que é obsessão. O que é desobsessão? O contrário, né? O contrário do que muitos imaginam, a desobsessão não é um ato mágico, nem um ritual místico. Segundo André Luiz, na obra Desobsessão, é tratamento espiritual contínuo, que busca o esclarecimento e o reequilíbrio, tanto do encarnado quanto do espírito obsessor. Os dois. Lembrando que não tem vítima. Não tem vítima, tem um gerador, que pode ser tanto um quanto o outro. Realizada em reuniões mediúnicas sérias, com auxílio de benfeitores. Então, importância da reunião mediúnica séria. Não é proibida a reunião mediúnica, a evocação doméstica. Às vezes alguém pergunta, o centro espírita proíbe a evocação doméstica? Não, o espiritismo, a doutrina espírita não proíbe nada. Ela te dá as ferramentas. Você usa como quiser. Então, a evocação doméstica pode ser feita, não tem problema. Se você quiser, se você tomar todas as providências com relação à segurança, controlar quem vai participar dessa reunião, disciplina, aí não vai ter problema nenhum. É assim que é feita a nossa reunião mediúnica aqui. Muita segurança. Médiuns que estão preparados, que têm conhecimento doutrinário, que têm equilíbrio emocional. E aí a reunião pode ser realizada com tranquilidade. Outro ponto aqui. Existe transformação íntima do obsidiado. Então, olha só. Na obsessão, na desobsessão, o tratamento, é preciso haver o protagonismo do paciente. Se não houver, nada funciona. A pessoa chega aqui no centro espírita pela primeira vez,
está em crise, não sei se está com obsessão, seja qual for o problema que ela tiver, mas chega aqui angustiada. Está com problema. Então, nem vai passar para estudo. Não vai passar para o nosso principal tratamento, que é o estudo do Evangelho. Por quê? Porque está em crise, ela quer resolver o problema dela. Ela vai tentar descobrir, inicialmente, qual é o problema dela. Vai passar por entrevista, vai passar, muito provavelmente, pelos 7 passos, pela enfermaria, que é justamente aquele tratamento inicial, que vai dar uma trégua no problema dela. Ela vai ter um pouco de paz e tranquilidade para começar a resolver o problema dela. Depois que ela começar, né, a ter essa paz e tranquilidade, aí sim, ela vai precisar ter um protagonismo nesse tratamento. Ela vai precisar o quê? Vai precisar mudar. São os processos de autoconhecimento que estava sendo falado aqui, agora há pouco, no primeiro estudo. Autoconhecimento e reforma íntima. E sem isso, você não sai da obsessão, não. É importante destacar, não há desobsessão verdadeira sem transformação íntima da pessoa obsidiada. Os benfeitores espirituais podem ajudar, mas a libertação definitiva depende do esforço moral de quem está sendo obsidiado. Terapêutica espírita. Tratamento das obsessões. No tempo de Jesus, os obsidiados eram marginalizados. O mestre acolheu-os com amor, ensinando que a libertação viria da prece e da reforma íntima. Assim, inaugurou o trabalho de desobsessão. Com o passar dos séculos, os ensinamentos foram esquecidos ou deturpados, levando à perseguição de médiuns e obsidiados. O espiritismo retoma esses ensinamentos, reafirmando que o obsidiado precisa participar ativamente de sua transformação moral. É preciso ter o protagonismo. Você não vai chegar no centro espírita com a sua carga de problema, aquela trouxa, né, de problema está aqui, ó. O centro espírita, o trabalhador, o espírito vai resolver. Não, não vai acontecer isso. Não. Você precisa participar ativamente da sua transformação moral. Sem isso, a gente não chega a lugar nenhum. Processo de autodesobsessão. No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Legiões partidos pelo Espírito Manuel Filomeno Miranda, de Valdo Pereira Franco. Então, aqui ele faz um fluxograma de como funciona esse processo, né? Autodesobsessão, esforço pessoal na reforma íntima e na autoevangelização. Nenhum médium, guia espiritual ou centro espírita pode substituir o empenho individual de quem sofre obsessão. O tratamento só alcança êxito quando o obsidiado assume a responsabilidade de transformar-se. Existem obsessões que não se resolvem numa só existência, exigindo paciência, perseverança e luta contra as próprias imperfeições. Então, muitas vezes, nas nossas reuniões mediúnicas, em determinadas comunicações, às vezes termina tudo bem, o espírito, o obsessor, que estava extremamente hostil, aceita o nosso auxílio, aceita permanecer na nossa enfermaria, mas não se sabe até quando vai durar isso aí. Depois ele tem o livre-arbítrio dele
E aí aquele ódio pode reacender e pode mudar de ideia. Não, agora o fulano tá todo sereleco lá, eu vou lá perturbar de novo. Então, depende de cada um, depende da maturidade, depende do momento de cada um. É aquele negócio, sofrer cansa. Ainda não sofreu o suficiente? Não, eu preciso sofrer um pouquinho mais ainda. Ainda não foi o suficiente, mas chega uma hora que sofrer cansa. E aí, só a mudança que dá o alívio. Todos os recursos espíritas, passes, água frutificada, reuniões, esclarecimento, só produzem efeitos duradouros se acompanhados de mudança íntima. Isso aqui é lógico, né? Como eu falei, é uma trégua. Né? Passos, 7 passos, enfermaria, são tratamentos muito bons. Vão te ajudar muito, vão te dar uma trégua nessa luta. Mas, sem mudança íntima, nada acontece. Você tem aquela melhora, fica todo alegre, poxa, é tudo bom. Aí você afasta do centro espírita. Depois vai voltar, pode voltar até em situação pior. Doutrina espírita oferece esclarecimento, consolo e direção, mas cabe ao obsidiado empenhar-se na autodesobsessão. Destaca Ivone Pereira, sem um trabalho diário de autodomínio, autoeducação e elevação moral, o indivíduo permanecerá em sintonia com obsessões, ainda que o espírito perseguidor já tenha se regenerado. É porque nós não temos só um obsessor, né? Tem uma fila, é uma turma. Né? Então, o principal pode se regenerar. E muitas vezes, quando nós estamos na reunião mediúnica, eles mesmos já chamam atenção para isso. Não, eu vou ficar aqui, vou ficar na enfermaria, já estou cansado disso, vou cuidar da minha vida, mas tem uma turma atrás dele. Então, vai continuar. Vai continuar. Então, se não o obsidiado não assumir o protagonismo da situação, ele não começar a se melhorar, né, não se dedicar à reforma íntima, não vai resolver nada. Em síntese, a principal terapêutica espírita contra a obsessão é a renovação moral do próprio obsidiado, que deve, com perseverança, assumir sua transformação espiritual. Isso aqui é o que resolve. Isso aqui é o que resolve o problema. E dos dois lados. Tanto para ele, para o próprio obsidiado, que vai começar a encontrar paz, vai começar a se melhorar, e o obsessor também. Porque o obsessor, ele nos acompanha, ele está o dia inteiro ali, do nosso lado. Então, pô, estou só aqui, de olho no amigo. O que ele está fazendo? Aí eu começo a prestar atenção no amigo, o amigo agora está com essa marmota de centro espírita, esse negócio aí. Vou ficar aqui, eu quero ver até quando ele vai. Como é que é? Eu quero ver até quando ele vai ficar com essa história de BO. Tenho certeza que ele vai escorregar daqui a pouco. E o amigo escorrega. E o amigo começa a progredir, começa a subir degraus. E o obsessor está ali. Ele começa a perceber que está ficando para trás. Então, ele não quer ficar para trás. Tem o ódio do amigo, vou querer ficar para trás dele? Não. Não. É começar a fazer o certo pelo motivo errado, né? Mas começa a fazer. Você começa a pensar, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou ficando para trás.
Estou vivendo a vida do homem, ele está vivendo a vida dele. E eu estou vivendo a vida dele também, estou esquecendo da minha. Então, isso aqui pode fazer os dois despertar. É essencial. Valor da prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Está lá na Gênesis. A prece deve ser pontual, sentida e constante. O Espiritismo ensina que todos têm capacidade de orar e se conectar a Deus. A oração compartilhada, tanto individual quanto coletiva, é recurso essencial de cura, solidariedade e evolução. Esse ato gera sintonia com os benfeitores espirituais e receptividade às bênçãos. Estimula a regularidade da oração e a participação ativa do paciente no tratamento. O procedimento tem se mostrado eficaz. Os próprios interessados relatam benefícios e fortalecimento espiritual. Então, é o que a gente vem estudando praticamente desde a primeira etapa desse nosso curso de obsessão. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida começa no pensamento. E a prece, o que é? A gente já estudou aqui ação magnética efetiva de transmissão de pensamentos. Eu penso, né? Elaboro uma prece ou utilizo uma prece já conhecida e vou modificando o fluido circulante. E aí o meu pensamento viaja e vai encontrar Deus, vai encontrar os espíritos superiores que vão me ajudar. Eu estou com um grande problema. Pode ser uma obsessão, pode ser um obstáculo qualquer. Faça a oração. Você vai ter ajuda. Pode não ser a ajuda que você está esperando. Porque você geralmente quer uma coisa e muitas vezes aquilo não é o melhor para você. Mas pode ter certeza que vai ter resposta. Vai ter, diante de um obstáculo, tem aquele momento que eu falo, né, o momento guerra nas estrelas, né? O momento que o espírito superior chega para você, né? Que a força esteja com você, né? E vai te inspirar a força moral, que é o que você precisa para resolver o seu problema. Força moral, resignação, paciência e coragem. Resignação para você não se revoltar, porque obsessão, obstáculo, doença, tudo quanto é problema nesse planeta gera revolta. Então, resignação para não se revoltar. Paciência. Paciência, tudo vai ser no tempo de Deus. Não adianta você querer que seja ou antes ou até depois. E coragem. Coragem porque aquele espírito superior que veio aqui te inspirar, ele não vai resolver as coisas para você, não. É você que vai ter que arregaçar as mangas e resolver. É você que vai... Foi você que criou o problema. Esse problema de obsessão foi você que criou. Ou nessa vida, ou em vidas anteriores, foi você que criou. Então, é você que tem que resolver. Então, resignação, paciência e coragem. Prece é a principal ferramenta. Necessidade da reforma interior. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 479. Então, tem aqui uma receita, né? Transformação moral é lenta e exige esforço. Sofrimento desperta desejo de mudança. Eu já falei aqui, né? Sofrer cansa. Sem reforma íntima, não há libertação.
O Espiritismo oferece meios para a reforma íntima, mas a aplicação depende de cada um. A importância da reforma moral faz-se necessária não apenas para os obsidiados, mas para todos os espíritas ou não. A desobsessão é o progresso espiritual. A desobsessão e o progresso espiritual só se efetivam pela reforma moral, que deve começar dentro de cada um, antes mesmo de ser levada aos outros. Então, o Espiritismo, olha só, é importantíssimo aqui, né? O Espiritismo oferece meios para a reforma íntima, mas a aplicação depende de cada um. Nós aqui acabamos de encerrar um estudo que nos deu ferramentas. Um estudo psicológico, pegando adiante, que nos deu ferramentas para pensar, para refletir, para tomar decisões sobre as nossas ações. E a gente não pode vir para cá, né, um estudo, passar uma tarde estudando aqui. O estudo foi maravilhoso, eu gosto do centro espírita, e aí depois sai daqui, desliga a chave, desliga o botão, vou pensar no espiritismo agora só semana que vem. Pode ser assim. Tem que fazer diferença para você. Se não fizer diferença, se você não vivenciar o que estuda aqui, o que aprende aqui, é preciso fazer diferença. É preciso você aplicar. Essas ferramentas precisam ser aplicadas. Você precisa colocar em prática. A salvação, que a gente fala lá do pacote da salvação, dar o Evangelho de Jesus, praticar o Evangelho de Jesus com o objetivo de se emendar, se você não praticar, nada acontece. Nada acontece. Isso aí para qualquer um. Para quem chegou hoje, pela primeira vez no centro espírita, para quem já está há muito tempo aqui, para quem já está apresentando aqui, para quem é médico ostensivo, para qualquer um. Estuda, vai se tornar um doutor na doutrina espírita, mas não pratica. Não pratica. É aquele cidadão, né, que tenta aprender a andar de bicicleta só olhando o tutorial, né, na internet. Se torna um doutor em bicicleta. O dia que pega a bicicleta pela primeira vez, cai. Tem que praticar. Tem que colocar em prática tudo que você aprende aqui. Tem que vivenciar. Tem que refletir. Se não fizer sentido para você, pergunte. Estou estudando, pergunte. Não entendi. Isso aqui, e se acontecer dessa forma? Pergunte. É a sua vida que está em jogo, a vida de cada um. E cada um está aqui porque quer se salvar. Eu quero me salvar. Não vou conseguir salvar mais ninguém. Posso ajudar. Estou ajudando aqui, ajudando a transmitir as ferramentas. Cada um se utiliza da melhor forma que achar a ferramenta que for apresentada. Ação do pensamento. Pessoal, isso aqui que eu gosto. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se, de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto transformado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O controle dos nossos pensamentos é exclusivamente nossa responsabilidade. De acordo com o que pensamos, formam-se nossas companhias espirituais. É pelo pensamento que nos tornamos escravos ou nos libertamos. Então, já sabemos que a obsessão, já falei, né? Tudo começa no pensamento. Você começa a pensar, vai atrair espíritos que estão
vibrando naquela mesma sintonia. E aquele teu pensamento, como ele diz aqui, né? O objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Você começa a criar, né, o seu, eu falo, né, umbral psíquico. Todo mundo fica se perguntando, como é que será que eu estou? Né? Já estou há tanto tempo aqui no centro espírita, será que eu melhorei? Será que eu vou para o umbral? Será que eu não vou? Todo dia nós estamos trabalhando esse umbral. Nós reencarnamos para desconstruir o nosso umbral psíquico, que é enorme. Todo o nosso conteúdo psíquico é gigantesco. A gente vem aqui nessa encarnação para desconstruir uma parte, tentar. Só que aí a gente arranca um pouquinho de orgulho aqui, um pouquinho de egoísmo ali, aí no outro dia dá uma pisada de bola, então 2 passos para frente, 1 para trás. E conforme você vai desconstruindo, você vai calculando o seu perispírito. Se você começa a ter pensamento perturbador, aí você começa a construir de novo o seu umbral psíquico. Então, aquela neblina escura, aquela lama que fica grudada, começa a se formar de novo. E, em se formando, vai atrair os companheiros que estão pensando daquela mesma forma, daquela mesma situação. Então, se for um vício moral, vai atrair companheiros com aquele mesmo vício. Se for um vício físico, também vai atrair. Pensamento é tudo, é perigosíssimo. Poxa, a gente fica até com medo de pensar. Porque depois, pensamento perturbador vai atrair o obsessor. Vai atrair o obsessor. E o que eu faço, então? Controle de nossos pensamentos é exclusivamente nossa responsabilidade. Surgir um pensamento perturbador, substitui por um positivo e persiste. Se for seu, você vai persistir e ele vai se desfazer. Se for de um obsessor, aí o obsessor vai persistir também. E aí vai ser quem tiver mais empenho, né? Mais persistência. O obsessor vai ficar até quando ele aguentar. Se ele perceber que, não, o homem está muito difícil, ele não vai guardar esse negócio de científico, não. Vou procurar outro, que seja mais fácil. É assim. Pensamentos. A obsessão, portanto, é o pensamento sintonizado em níveis inferiores. A desobsessão, por sua vez, consiste em redirecionar o pensamento para caminhos nobres, construtivos. Então, eu falei, surgiu um pensamento perturbador, substitui por um positivo e persiste. Trata-se de alterar o padrão vibratório sob a influência da mente que opta por uma frequência mais elevada. É o vigiar e orar. Vigiar o pensamento. Surgiu alguma coisa estranha? Orar. A oração imediatamente vai te remeter para pensamentos nobres. Mas eu não vou conseguir ficar orando o dia inteiro. Quem consegue? Quem consegue ficar orando o dia inteiro? Não dá. Nós somos espíritos imortais, mas o nosso corpo é mortal. Nosso corpo precisa de trabalho, precisa de alimento, precisa de descanso. Então, o que você vai fazer? Vai orar. Depois, vai trabalhar, vai descansar, vai se alimentar, vai se divertir, para não enlouquecer também. Precisa de diversão, precisa de momentos de descontração. Vai fazer todas essas coisas. E nos momentos de descontração, que são geralmente os mais perigosos, aí você
procura nesse momento de descontração. Vai ler um bom livro, tá? Escutar uma boa música. Vai fazer atividades sadias. E aí você vai deixando de lado aquele pensamento perturbador. Toma um banho. Banho também ajuda. Poder da vontade. A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe. Vontade é atributo essencial do espírito. É do ser pensante. Está no livro dos médiuns. Geralmente a vontade é acionada apenas para tarefas fáceis ou destrutivas. Para a maioria, esforços que exigem perseverança, abnegação ou sacrifício são evitados. Vontade, geralmente, a gente vai pelo lado mais fácil. Quando exige perseverança, abnegação, sacrifício, aí a gente já acha difícil. É por isso que a gente tem essa dificuldade dessa libertação, né? Dos vícios, sejam os morais, sejam os físicos. É difícil, a mudança é difícil. A gente fala aqui o tempo todo de autoconhecimento, de reforma íntima, mas é dificílimo você mudar 1 milímetro dos seus hábitos e pensamentos. É uma vitória fenomenal. Quando você percebe que mudou, eu mudei, eu fazia de uma forma, já estou fazendo de outra. Eu mudei. Quando você faz aquela sua, como me falou aqui, aquela sua aquela retrospectiva diária, né, que você faz lá, receitada por Santo Agostinho, toda noite, passa em revista tudo que você fez durante o dia. Será que tem alguém que tem alguma coisa que se queixar de mim? Será que eu fiz tudo o que eu podia? Será que eu fiz algo mal? Será que eu pisei na bola? E aí você começa a perceber que cada vez menos você pisou na bola. Né? Estou ignorando. A minha presença, a minha participação na doutrina espírita está surtindo efeito. Eu não estou só estudando, não estou só adicionando o conhecimento doutrinário que fica ali estagnado. Não, eu estou colocando em prática. E essa prática está me transformando, está fazendo eu me melhorar. Então, e é difícil. Tanto é difícil que você só vai começar a perceber depois de algum tempo. Porque a tendência é sempre ter um caminho mais fácil. Ah, eu estou fazendo assim. É errado, mas eu gosto tanto. Né? É igual aquele espírito, né, que roubava, né, desde a época lá de Jesus, né? Roubava. Né? E continuava roubando até hoje. Eu gosto tanto de roubar, mas se eu roubar agora eu vou ser preso. Mas se der sofro, eu roubo. Então, mas aí você vai se modificando, né? A gente vai se modificando, cumprindo o dever, né? Primeiro a gente vai no cumprimento do dever, né? Estudo da doutrina e vai cumprindo o dever. Sempre com aguilhão. A gente, todos nós aqui somos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, então tem sempre que estar cutucando. Você não vai sair do lugar se não tiver alguma coisa te cutucando. Ou é consciência, ou alguma coisa vai estar te incomodando para você sair do lugar, para você cumprir o seu dever. E o nosso objetivo aqui é chegar na virtude. É você começar a cumprir o seu dever, né?
Isso aí começa aos poucos. Quando você começa a cumprir o seu dever, aí começa a perceber, poxa, eu nem precisei da cutucada dessa vez. No cumprimento do dever, você começa a sentir aquelas componentes de bem-estar, né, de satisfação. Quando você começa a sentir assim, você está chegando na virtude, está começando a subir. Então, não é fácil, não. Por isso que a gente escolhe sempre o caminho mais fácil. Poder da vontade. O paciente deve compreender sua participação ativa na desobsessão. A primeira medida é mudar a direção dos pensamentos. Isso aqui já ficou bem claro. Prece favorece a sintonia elevada. A doutrina espírita deve ser ministrada gradualmente, com paciência, perseverança e amor. Esse processo requer tempo e prática contínua. Então, é um tratamento longo. Tem que ter paciência. Como eu disse, nós vamos caminhando, né? A nossa estrada, nesse planeta aqui, ainda não é aquela estrada de tijolos amarelos. Nós vamos caminhando aos trancos e barrancos. Tropeça e cai mais adiante, aí levanta, entra um pouco da poeira, segue em frente, ou então senta na beira do caminho. Cada um no seu momento. Cada um de acordo com a sua maturidade sensual. Cada um de acordo com as ferramentas que já tem, vai tomando as suas decisões. Todo mundo vai chegar no final. Só que uns vão chegar mais rápido, outros vão demorar um pouco mais, e sempre porque ela, tendo em mente que sofrer cansa. Né? O sofrimento é que vai ditando o momento em que você vai despertar ou não. De acordo com a ferramenta que você tem, com o adiantamento moral que você tem, você começa a sofrer muito. Isso aqui não é para mim, não. Eu quero coisa melhor. Ou então, se você ainda está extremamente insensível, aí você continua. Tem irmãos que, desde as épocas mais primitivas, continuam apegados lá nas suas sensações, nas suas vontades, nos seus desejos de vingança. Continuam apegados. Materializados. Ainda não chegou o momento para ele. Vai chegar? Vai. Devagar. Encarnação após encarnação. A cada encarnação é que você sai daqui de forma diferente. Você sai com uma bagagem um pouco maior. Alguns conseguem, em uma encarnação, avançar muito. Outros, metade do caminho. Outros, menos ainda. Mas depende de cada um. Terapia da caridade. Porquanto tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Em verdade vos digo, todas as vezes que o fizeste, a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Jesus, Mateus 25, 35, 36 e 40. Então, caridade alivia dores humanas. Caridade material e espiritual. Então, é por isso que é uma das primeiras coisas que a gente aprende aqui no Centro Espírita. Fora da caridade não há salvação. Como tudo começa no pensamento, como nós começamos a ter pensamentos novos, vamos pensar na caridade e não só pensar, né? Praticar a caridade. E aí, tanto faz. Ou a caridade material,
Se você tiver condições. Faz a caridade moral, a caridade material, dentro das suas possibilidades, sem com desinteresse completo, sem humilhar o irmão que você estiver beneficiando, ou a caridade moral, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Joana de Ângeles nos lembra: ameniza tuas provações, ajudando outros, sob a dolorosa cruz de provações, Senhor. A fome de amor perto do teu leito de queixas. Servir ao próximo fortalece e consola. Agora, fortalece e consola. Ao próximo, mas, em primeiro lugar, a nós mesmos. Por quê? Porque o bem que eu faço anula o mal que eu faço. É a história lá do pensamento. Então, eu estou lá com o meu umbral psíquico, e aí, a partir de um determinado momento, comecei a frequentar o centro espírita de PT e comecei realmente a me dedicar, sinceramente, à doutrina espírita, sem isso, sem fanatismo. Ninguém precisa tomar fanático. O fanatismo é o pior dos caminhos em qualquer processo religioso. Você precisa começar a se tornar uma boa pessoa, a fazer o bem, o certo, o justo. Então, você começa a fazer isso, os seus pensamentos vão começar a modificar a sua psicossocial. Vão começar a limpar o teu tempo espírito. Quando você desencarnar, você vai estar em melhores condições. Por isso que, quando a gente está lá na nossa reunião mediúnica, muitas vezes a gente encontra um irmão revoltado e, durante o diálogo, a gente percebe que aquele irmão já teve conhecimento da doutrina espírita, já foi um espírita, mas está revoltado. Revoltado por quê? Não, que eu já fui presidente do centro espírita, eu apresentava, eu fazia isso, eu era participativo, mas só estudava, não praticava. Não praticava caridade. Fora da caridade não há salvação. Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui. Mas parece que alguns acham que fora do conhecimento doutrinário não há salvação. Acham que é isso. Né? Fora do conhecimento doutrinário não há salvação. Então tem que absorver o máximo de conhecimento, tem que saber tudo, tem que ser um doutor na doutrina espírita, pronto, estou salvo. Não está. Tá, não. Se não praticar, quando desencarnar, a queda vai ser grande. E aí vai ser revoltado. Os recursos espíritas. O espiritismo possui recursos especiais que são acionados como parte do tratamento, tanto nas moléstias do corpo, quanto e principalmente nas do espírito. Nenhum mal consegue triunfo no terreno reservado ao bem atuante. Joana de Ângeles. Então, vocês veem que é um circuito, né, que está sempre se retroalimentando. Oração constante, conversa edificante, água fluidificada, passe, trabalho com Jesus. Então, estudo e prática. É assim que a gente vai se melhorar. Estudou aqui, começou a ter algum conhecimento, vou praticar. Vou começar a praticar. Vou começar a vivenciar o espiritismo na minha vida. Como eu posso fazer isso? Uma das primeiras coisas que eu posso fazer, né, fala aqui de oração constante, água fluidificada. Vou fazer o evangelho no lar. Toda semana eu vou fazer o evangelho no lar. Coloco a água para fluidificar, faço uma prece,
faço uma leitura do Evangelho, faço um comentário. Eu vou estar protegido, vou atrair bons espíritos para perto de mim, para perto da minha família. Vou afastar obsessores. Afastar. Eles vão estar aqui, de tocaia, né? Só esperando, né? Então, quero ver até quando Paulo vai ficar com esse negócio aí de evangelho lá. Mas eles estão ali. E estão escutando também. Então, são recursos essenciais que a gente aprende aqui no São Espírito. E muitas vezes a gente não coloca em prática. Aprende, estuda, mas não pratica. Esse é que é o grande problema. Importância da fluidoterapia. O passe é essencial e importante na terapêutica desobsessiva. E acontece, não raro, ter a aplicação de um único passe, êxito surpreendente, mesmo para os que estão afeitos a esse trabalho. O passe espírita é uma prática espírita que consiste na imposição de mãos, sem toque físico, para auxiliar na recuperação de desarmonias físicas e psíquicas através da ajuda espiritual. É importante ressaltar que o passe espírita é uma assistência espiritual, mas não deve substituir o tratamento médico. Você está com um problema, você tem que usar todos os meios para resolver o problema. O problema pode ser físico. Tem que ir ao médico. Eu vou ao centro espírita, estou recebendo tratamento espírita, vou abandonar o médico? Não. Então, no nosso tratamento de fluidoterapia, você vai ser tratado, sim, você vai ter aquela trégua ali dos seus pensamentos, né, daquelas coisas que estão te perturbando, justamente para que você possa colocar em prática, né? Começar a perceber realmente qual é o seu verdadeiro problema, refletir sobre isso, participar dos estudos com mais tranquilidade e começar a assumir o protagonismo do seu tratamento. É a trégua, né? Então, aqui acontece, é a trégua. Você vai ter uma melhora muito boa. Tão boa que alguns acham que estão curados. E aí abandonam o centro espírita. Aí é que tem que continuar. Importância da fluidoterapia. Isso aqui é um cara, né? São quantos minutos? 23. Jovem de 17 anos começou a sofrer de insônia e agitação intensa. Durante crises, percebia um odor insuportável, inexplicável, e só por ela sentiu. Intervenção espírita. Um amigo a levou ao centro espírita para receber passe antes da reunião de desobsessão. Após o passe, a jovem se sentiu aliviada. Foi um alívio, houve um tratamento fluídico, uma troca fluídica. Manifestação espiritual. Durante a reunião, manifestou-se um espírito sofredor, preso à sensação de estar ligado ao próprio cadáver. O espírito recebeu um amparo e foi conduzido para tratamento. Segundo o mentor, o espírito se aproximava de M por afinidade, sem consciência do mal causado. Resultado: a jovem não apresentou mais sintomas após a experiência. Seguiu com sessões de passe por algumas semanas, alcançando o equilíbrio pleno. Mas, olha só, a afinidade. Então, ele nem tinha nada contra a moça. Nem, acho que nunca cruzou com ela, não era perseguidor, não era inimigo, foi só afinidade. Pode ter sido um daqueles pensamentos que
passam. E aí ele se afinizou com ela. Dá essa confusão toda. Por isso que o tempo todo nós temos que vigiar e orar. Vigiar hábitos e pensamentos. Orientação à família do obsidiado. Não apenas o obsidiado deve compreender sua participação na terapêutica desobsessiva. Os familiares também precisam ser conscientizados sobre o seu papel no processo. O problema do obsesso não é isolado, pois há vínculos profundos que ligam o grupo familiar. Por isso, sempre que possível, a família deve receber orientações que esclareçam sua conduta e envolvimento no tratamento do obsidiado. Frequentemente, o obsidiado enfrenta restrições no círculo familiar, já que é raro que os parentes compreendam ou tenham conhecimento dos problemas que ele enfrenta. Então, é lógico que a família tem um papel importante. Nós fomos reunidos em famílias, né? Fomos reunidos 3 tipos de espíritos, né? Os antipáticos, os simpáticos e os estranhos. Então, muitas vezes o obsessor nem está querendo atingir você. Ele está querendo atingir alguém da sua família. E você, pela sintonia, pelo pensamento, como foi mais fácil de sintonizar, aí ele escolheu, é aqui. Ele está querendo atingir o teu pai? É aqui, é o filho que eu vou. É no filho que eu vou trabalhar. Então, a família tem uma grande participação nesse processo. Eu já dei um spoiler antes, né? Mas daqui de novo. Né? O culto do Evangelho auxilia-nos a colocar em prática os ensinamentos que o Espiritismo oferece para a elevação da alma. A prática regular pode prevenir muitos atritos e desentendimentos familiares. Os familiares do obsidiado, desde que aceitem a terapêutica espírita, devem ser igualmente orientados, assim como ele, quando estiverem em condições de adotar essa medida. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Não vou mais comentar, porque eu já tinha feito um spoiler do Evangelho no lar. Tá? Importantíssimo. O indivíduo que ora se protege com uma poderosa armadura. O lar que cultiva a oração se torna uma fortaleza. Entidades negativas experimentam grandes choques quando entram em contato com as vibrações brilhantes de um santuário doméstico, e assim mantêm distância, procurando outros lugares para ficar. Não tem mais sintonia. Não tem mais sintonia, ele vai procurar outro lugar. Ele até pode ficar ali por perto, é igual o ladrão, né? Ele até vai olhar lá no carro que está dentro da garagem, tem um cão de guarda lá, ele até olha o carro comigo, mas está muito difícil. É melhor procurar um que esteja na rua, está mais fácil. Ele se afasta, não tem sintonia. Eficaz contra a obsessão é viver o Evangelho praticando o bem e o amor. O Espiritismo indica o caminho para fortalecer a alma, proteger-nos contra influências negativas e prevenir novas doenças da alma. O antídoto. Se desejamos nosso próprio aperfeiçoamento e o de nossos semelhantes, se almejamos a melhoria do planeta em que vivemos, devemos começar agora a cultivar o amor em nosso coração. Esse aprendizado tem início no lar, com o parente difícil, com aqueles que nos observam e nos cobram. O amor é antigo. Ele nos permite conquistar aqueles a quem
devemos e cura todas as feridas do nosso mundo interior. Então, olha só, é aquilo que eu falei do obsidiado, do obsessor que está perseguindo, né? Eu falei, você deu o exemplo aqui, o obsessor está perseguindo ele. Mas o obsessor percebeu, começa a perceber que o Almir está se modificando. Que o Almir já não é mais aquele de épocas primitivas, em que houve tanta hostilidade, tanto ódio entre os dois. Não, o Almir já é outra pessoa. Né? E aí ele começa a pensar, pô, eu quero isso para mim também. Eu não quero ficar para trás. Então, o amor é o antídoto. Ele nos permite conquistar aqueles a quem devemos e cura todas as feridas do nosso mundo interior. Desobsessão natural. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Elípides Bardanulfo, semente da vida eterna. Seguir os ensinamentos de Jesus, de fato, traz uma mudança profunda na intimidade do nosso ser. É a reforma interior definitiva, o surgimento de um homem novo, iluminado por aquele que é a luz do mundo. Então, é o centro espírita, é a doutrina espírita fazendo, né, você se modificar. Não adianta vir para cá estudando só para bater o ponto. Eu gosto do centro espírita. Como eu disse, depois sai daqui, agora eu só vou pensar no espiritismo semana que vem. Tem que refletir. Nossos estudos aqui são reflexivos, você tem que refletir. Tem que fazer diferença para você, na sua vida. A cada estudo, a cada um desses nossos estudos, o Homem Integral, o estudo do Evangelho, qualquer que seja, o que é o Espiritismo que a gente faz, a cada estudo desse, você tem que se perguntar o que é que isso faz diferença, que diferença isso faz na minha vida? Ter ficado aqui 40 minutos estudando isso, que diferença vai fazer isso na minha vida? Como eu posso implementar isso na minha vida? Vai me melhorar? Tem que refletir, tem que colocar em prática. E dá certo. Reflexão final. A obsessão espiritual é uma realidade, mas o Espiritismo nos mostra que ninguém está sozinho e nenhuma dor é eterna. A desobsessão é um processo de cura, de reconciliação e de perdão. Muitas vezes, aquele espírito que hoje nos atormenta foi alguém que ferimos no passado. E, ao perdoarmos e auxiliarmos esses irmãos, estamos também libertando a nós mesmos. Portanto, cuidemos do nosso campo mental, sejamos vigilantes com nossos pensamentos e sentimentos, usemos os recursos que o Espiritismo nos oferece, prece, estudo, trabalho no bem, disciplina emocional e, acima de tudo, amor. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Evangelho segundo o Espiritismo. E, dessa forma, nós encerramos o nosso curso de obsessão e desobsessão. Curso muito bom. Não sei se vai ser no ano que vem ou se vamos levar mais 2 anos para uma nova versão. Mas a minha avaliação foi muito bom. Muitos benefícios para todos nós, para quem souber aproveitar essas ferramentas que foram disponibilizadas, conhecimento que foi disponibilizado. Agora é só arremessar as mãos, colocar em prática. Muito obrigado a todos pela presença e passei 2 minutos aqui, mas nós temos 10 minutinhos para perguntas. Isso. Ok.
Alguém